Bom dia, meu irmão. A paz, vamos abrir a palavra de Deus no livro de... Hoje minha voz está quase ficando igual a do presbítero Enéas. Assim, tá um pouquinho mais de grave aqui. A equalização aqui hoje está diferenciada. Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo de 1, a gente vai ler o versículo de 1 a 10. Dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Tiago. Hoje nós vamos começar o capítulo 2. Amém? Vamos ler. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra. E disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se aqui abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Vamos até continuar, vamos aqui até o 13. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nosso Deus, Pai, Senhor, nós te damos graças neste momento. Nós queremos te pedir, Pai, que tu nos ajude, Deus, com a exposição da tua palavra, Senhor. Nos dá direcionamento, Deus, que o teu Espírito Santo possa falar através de nós, Deus. E que aquilo que nós falarmos aqui, Deus, da tua palavra, possa ser implantado, Senhor, possa criar raízes em nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto de Tiago, ele vai tocar diretamente em uma ferida da igreja evangélica como um todo, né? E um dos aspectos que ele traz, pelo texto já deu para perceber um pouco o tom que Tiago fala, né? E um dos aspectos que ele traz aqui nesse texto é algo que é desde que o ser humano foi criado, que é a comunhão, né? Que é a comunhão, as relações com o outro, a vida em comunidade. E quando a gente vai lá para o comecinho da Bíblia, a gente vai ver uma situação bem crítica, que começa no Éden, com a quebra de uma comunhão com Deus, quando Eva e Adão pecaram, causando ali o distanciamento, e logo após, devido a uma falha num relacionamento também, ali entre Caim e Abel, a gente vê também o primeiro assassinato da Bíblia, né? Mais à frente, quando a gente vai para a história da formação do povo de Israel, mais uma vez vai se mostrando essa questão do relacionamento, da comunhão através do povo. Quando o relacionamento com Deus era quebrado, a gente vê isso toda a história ali dos reis, antes dos reis, na história dos juízes de Israel,
quando havia um relacionamento com Deus quebrado, acarretou uma série de problemas ali no meio daquela sociedade, né? Uma série de transtornos. Quando a gente avança um pouco mais e a gente chega em Jesus, Jesus ele vem trazer um aspecto completamente diferente, porém o aspecto mais verdadeiro e real da verdadeira comunhão, né? Jesus ele foi alguém, ele veio como alguém completamente diferente do que era o esperado por judeus, por certos judeus, né? Jesus, o Rei dos Reis, né? O Senhor dos Senhores, ele veio na Terra. Era para ele vir, entre aspas, as pessoas, algumas julgavam que ele deveria vir como rei. Muita gente esperava, inclusive, isso. Esperava que ele viesse sim com uma postura, em posição de rei. A visão que eles tinham naquela época do rei, na época do rei de Roma também, era muito comum aquela questão do monarca, alguém forte, alguém presente, alguém que impõe a vontade. E Jesus veio completamente diferente daquilo, né? E o rei também ele é alguém acima, né? Que não se relaciona diretamente com todos, ele está num nível diferente. E Jesus ele veio quebrar tudo isso. Quando se trata do aspecto de relacionamento, de conexão, a gente vê que Deus se conectou com todas as pessoas. Ele se conectava principalmente, né, com aqueles que eram mais excluídos daquele meio. Quando o pessoal vai para a Bíblia dizendo que a Bíblia é machista, que é isso, que é aquilo, quando você vai na época ali e vê como que Jesus se conectou com mulheres, se conectou com pessoas que estavam doentes, com leproso, com isso, com aquilo, e ele criou o aspecto, ele trouxe o aspecto da conexão, da comunhão, no verdadeiro sentido do que ele é. Sem distinção nenhuma, sem absolutamente nenhuma distinção. E Tiago, quando ele vai abordar, ele traz esse texto, ele vai abordar exatamente isso. Perdão. Até meia-noite eu estava normal. Amanheceu aqui, a mesa de som aqui interna desregulou tudo. E Tiago, nesse texto, ele vai abordar exatamente isso. Quando ele traz à tona, na sua carta, né, os problemas que estavam acontecendo com aquelas igrejas. Agora a gente vai caminhar pelo texto para poder ter um entendimento melhor e estar expondo. Quando Tiago aqui no versículo 1, vocês podem também acompanhar comigo, ele fala: meus irmãos, como crentes. Quando ele fala isso, é como se ele dissesse, a gente pode aqui fazer uma substituição, em prova de concurso é muito isso, substituindo frase e tudo, e aí você vem aqui e ele fala, já que somos crentes. A gente pode entender dessa forma. Isso por si só já pressupõe uma postura que deveria estar sendo adotada por aqueles irmãos. Se eu chegar para vocês aqui numa reunião, seja em qual momento for, dizer, irmãos, olha, já que a gente é crente, se eu já pressuponho que é o que eu vou falar depois, né? O pessoal, olha, já pressupõe que alguém tem que estar tendo uma postura de crente, né? Ele começa já falando sobre isso. E aí ele entra no aspecto do motivo pelo qual ele está escrevendo isso. Quando ele fala, não façam diferença entre pessoas, entre as pessoas. Né? Ele diz, olha, irmãos, já que a gente é crente, nós não vamos fazer diferença entre as pessoas. Ele começa, Tiago é meio como se ele fosse dando uns níveis, ele começa aqui. Aí a gente vai, não, mas que diferença? A pessoa pode até dar uma desentendido, né? E dizer, não, mas que diferença? De que diferença que Tiago está falando? E aí ele começa a falar, ele começa a avançar. E ele vem fala logo após dizendo haver certos favoritismos, né? Quando ele fala que tem certos favoritismos. Passa por 2, Natan. É porque aqui eu acho que não está falando a palavra favoritismo, acho que é em outra versão que fala favoritismo, aqui fala só parcialidade. Mas aí os irmãos poderiam estar se perguntando, do que Tiago está falando? E aí no versículo 2, ele exemplifica e vai direto ao ponto que ele vai querer tratar. Vamos ler novamente o versículo 2 aqui. Versículo 2, do 2 até o versículo 4 aqui. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Aqui ele traz um exemplo, assim, de forma bem clara, para não ter dúvida. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estarão fazendo discriminação
fazendo julgamentos com critérios errados? Aqui, aparentemente, Tiago deu apenas o exemplo, né? Porém, ele continua falando, e no versículo 6, ele vai trazer, aqui ele começou dizendo, irmão, não vamos fazer diferença entre os irmãos. Depois ele vem dar o exemplo. No versículo 6, ele vai ser muito mais enfático e direto naquilo que ele quer tratar. Do versículo 6, Nathan. Quando ele fala aqui, ó, mas vocês têm desprezado o pobre. Vê que ele não começou assim, né? Ele não começou já falando, irmãos, olha, vocês estão desprezando o pobre, né? Não, ele diz, olha, irmãos, não vamos, já que a gente é crente, não vamos tratar as pessoas com parcialidade. E aí ele vai avançando até que no versículo 6 ele chega e dá ênfase exatamente no ponto que ele quer tratar naquele momento com aquela igreja. Vale ainda a gente ressaltar e lembrar que aquela igreja foi a base, né? Foi a primeira igreja praticamente. Aquilo ela era formada só por judeus que tinham se convertido e eram pessoas que estavam com uma série de coisas, estava tudo em formação ainda. E além disso, a igreja estava em perseguição, né? Elas estavam espalhadas ali na região, além da região de estadia inicial deles, e eles estavam ali espalhados. E essas cartas Tiago enviou para todo mundo. Foi como uma circular que passasse por todas as igrejas. E estava acontecendo uma série de dificuldades. A gente vê no capítulo anterior, no capítulo 1 que a gente tratou, outros problemas que Tiago vai tratando naquela igreja, que eram problemas de base, problemas de fundamento. Ele já tratou um pouco sobre a questão da língua, ele tratou sobre o papel da aprovação, sobre a gente conseguir entender e poder compreender o papel que a aprovação tem na nossa vida. E aqui ele vai trazer o aspecto da comunhão, da misericórdia, dentro do aspecto da comunhão da sociedade da igreja, né? E aqui, nessa parte, Tiago já identificou o problema, e ele evidenciou de forma bem clara e direta. E a partir do versículo, quando a gente vai do versículo 8 até o 11, ele vai ressaltar algo que naquele contexto, como eu comentei aqui, ainda era muito forte, né? Como eu falei, essa carta ela era direcionada a judeus que tinham sido convertidos, mas ainda estavam com muita casca, né? De doutrina e farisaísmo da época. Aí, então, considerando esse contexto que Tiago estava escrevendo, ele traz a lei, né? Ele traz o exemplo da própria lei, que era algo muito vivo na mente de todos os judeus, para mostrar através dela onde o pecado estava prevalecendo no meio da comunidade da igreja. Vamos ler o versículo 8 até o 11. Quando ele traz aqui, eu já tinha dado um exemplo, agora ele traz... Muitos irmãos ali tinham uma origem até farisaica, né? De fariseu. Então ele pega e traz a lei, para não parecer que o exemplo tinha sido pouco, né? Ele já veio e diz, se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Muito interessante nessa parte que ele traz para o judeu o aspecto de que não adianta pensar na lei, não, eu estou cumprindo a lei, mas a Bíblia diz muito bem claramente, considerando os 10 mandamentos, se tu errar em só um, tu já é culpado por todos, porque um só pecado é suficiente para te condenar. Não precisa de 10 pecados, não precisa de uma cota de pecados. Só um. Eu não matei, eu não adulterei, eu não roubei. Tá, mas se tu agiu com favoritismo com teu irmão, acabou, tu é culpado por todos os outros. E Tiago traz isso e diz, olha, não adianta o que vocês estão falando. Se vocês tratarem o irmão de vocês com parcialidade, vocês são condenados pela lei inteira. Não vai adiantar nada, né? E isso é muito interessante também a gente lembrar que tem muita gente que fala que Jesus aboliu a lei, muita gente ainda trata muito essa diferença, a lei, a graça, enfim, mas que Jesus ele fala que ele não veio para abolir, né? Ele reafirmou, e quando você vai ver os critérios que Jesus utiliza, são muito mais graves do que alguns critérios da lei. A lei dizia que não adulterarás, ponto. Quando você vai para Jesus,
Ele diz até mesmo, se tu olhar para uma mulher com olhar impuro, com pensamento impuro, com olhar impuro, tu adulterou. Ou seja, ele subiu a régua. Jesus subiu a régua ali. Então, dificilmente ele abrandou aquilo que estava ali na lei, né? A partir desse ponto aqui, quando o Tiago já está falando dessa forma, a falha no meio da comunidade já está completamente explícita. Não tem mais ali o que se questionar. Mas agora trazendo aqui para nós, quantas vezes a gente já se deparou com uma situação semelhante a essa que Tiago está relatando na igreja? No nosso ambiente de igreja, né? Porque no meio do mundão tudo é permitido, né? Até em relações comerciais isso é até normal, as pessoas tratarem pessoas diferentes de forma diferente. Mas quando a gente passa para o ambiente da igreja, quantas vezes a gente já se deparou com essa situação? Eu me lembro quando eu conheci Sandra, a gente era de uma igreja bem pequena, é como aqui, inclusive a quantidade de membros era bem pequena, depois foi crescendo e tudo. Uma igreja que a base bíblica era muito fraca, muito fraca. E eu lembro de uma situação que teve um amigo da gente, a gente estava arrecadando cesta básica e tal, e a gente convidou um amigo de Sandra, da faculdade, é um amigo como o nosso, a gente convidou ele para ir na igreja. Ele tinha uma condição financeira boa, inclusive ele era até pastor também. A gente convidou ele para ir na igreja e ele foi nesse dia. Aí sabe, quem já foi de igreja pequena e que é de bairro pobre, bairro pequeno, sabe que qualquer coisa se destaca, né? Qualquer coisa naquele meio já se destaca. E na época ele chega em um Ford Fusion, não sei se alguém conhece, alguém deve conhecer esse Ford. É um carro muito, muito bonito que onde ele passa, você chama atenção. E ele, assim, considerando o modelo antigo, até hoje esse modelo antigo chama atenção. Chegou e ficou na igreja, participou do culto, tudo bem. Geralmente no final do culto, Igreja Assembleia de Deus, essas outras igrejas também geralmente tem isso. Tem uma vendinha de alguma coisa, né? Tem um mingau ali, tem um cachorro quente. E a gente também tinha isso, né? E aí estava naquele momento conversando, né? O pessoal tomando mingau. Rapaz, teve a irmã que chegou, Cláudio, vai falar com o irmão, vai falar com o irmão. Rapaz, não deixa o irmão embora, vai falar com o irmão. E naquele momento, e eu conhecia aquela irmã. Naquele momento, o que estava acontecendo? Aquela igreja estava acostumada a ter gente o tempo todo. E principalmente a gente brincava que todo domingo entrava um bêbado na igreja, e era quase sempre mesmo, porque a igreja ficava no canto de uma rua e do lado tinha um monte de bar. Então às vezes o cara passava na porta da igreja para ir para casa, e ele entrava, aí ficava lá, e todo o tempo. Mas quando você via, aconteceu essa situação bem que o Tiago está falando, aconteceu lá, diante de mim, né? O irmão estava lá, e todo mundo começou a dar atenção para o irmão. E a coisa foi tão séria, a gente foi descobrir depois isso, que o pastor da nossa igreja na época, quase que ofereceu a igreja para esse irmão que foi lá, para esse que era pastor também, foi conversar com ele, quase não deixa o pastor embora e já estava convidando ele para ficar lá e para ser pastor da igreja. Olha só, para ver como que isso é algo tão no nosso dia a dia, mas aí não é só no aspecto de igreja pequena. Recentemente saiu um documentário da Hillsong Church, né, que é a igreja Hillsong dos Estados Unidos, da Austrália, a igreja gigante, uma mega igreja. Surgiu uma série de problemas aí, mas enfim, não era nem em si um dos problemas que foi destacado, mas a Hillsong, ela tinha um negócio diferente, ela tinha mega templos, né, e lá tinha cadeiras VIP, né, por exemplo, vai o Justin Bieber, por exemplo, ele visitava a igreja, e vários outros artistas, né, mas lá tinha cadeira separada para eles, você não sentava onde você queria, você chegava, sentava, não, opa, irmão, aqui não, essa cadeira aqui é separada para tal pessoa, só se for diferenciado, né. Então a gente vê muito acontecer isso, gente. É uma coisa que está infelizmente, né? Infelizmente está no DNA da igreja evangélica isso. E a gente vê que Tiago está trabalhando isso na base da igreja. Ou seja, isso é de dentro da gente. Isso é algo nosso. Isso é algo que vem desde a nossa queda, desde a queda de Adão, a queda de Eva, do primeiro homem, a gente está inclinado para a maldade. E a Bíblia fala que a carne está o tempo inteiro lutando contra o espírito. Porém, aquele que vai vencer, o texto fala que existe os dois o tempo todo, não é nesse contexto de carne e espírito, mas a carne e o espírito estão o tempo todo lutando um contra o outro. É igual água e óleo. Se tem um copo com água, você põe óleo, a água vai sair. Da mesma forma e vice-versa, os dois não se misturam. Está o tempo todo um lutando contra o outro. Vai vencer aquele que se alimentar mais. E esses aspectos, às vezes, parecem passar despercebido pela gente.
Mas a maldade está ali dentro, a gente está ali alimentando. E a gente não percebe, não identifica certos gatilhos que são favoritismos no ambiente da igreja. Que, teoricamente, na teoria, é para ser um ambiente em que todo mundo é igual. Não é para ter diferença entre um e entre outro aqui. E a gente se perde nesse meio. Mas não é para existir. Chegou um pobre, chegou um rico, chegou um homossexual, chegou a mulher, chegou um homem, seja lá quem for, chegou um velho. É para ser todo mundo aqui dentro, no momento de cultuar, todos estamos aqui na mesma condição de pecador. Não é porque eu estou aqui há 1 ano, 2, 3 anos, que eu sou melhor do que o cara que acabou de entrar aqui na igreja. Não existe isso. Meu Deus, a gente está aqui todo mundo na mesma condição de pecador, de miserável pecador. A própria Bíblia diz, ninguém pode chegar diante de Deus, eu sou... Não pode. Se ninguém pode, como que eu vou chegar e eu vou começar a fazer essa diferença com os irmãos? Não pode fazer uma coisa. Isso é algo que tem que estar na nossa mente para que a gente o tempo inteiro comece a estar limitando isso. E quando a gente não limita, além de a gente estar fazendo essa separação, a gente começa a fazer nossas panelinhas na igreja. A gente não conecta com todo mundo. Ok que você não vai ter intimidade com todo mundo, mas entender que conexão é algo que é necessário fazer com todo mundo. Nem todo mundo que Jesus curava andava com ele. É igual eu comentei com o Dinei ontem, a gente foi no evento da Silva Jardim, eu, Jacques e os meninos, foi um encontro para homens, né? Encontro de homens. E eu disse, cara, eu gostei muito do que eu vi lá, nesse encontro, que era como se todo mundo fosse amigo. E assim, eu entendo que muita gente dali se conhecia, óbvio, mas ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia ali, que só Jacques, o Enéas, o Juninho que estava lá, eu acho que só. Me conhecia. E tinha gente pra caramba, mas todo mundo agia, e eu vi que tinha outros também que estavam ali a primeira vez. Estava todo mundo agindo como se fosse todo mundo conhecido. Não teve ali, aqueles ali, não, aqui eu vou jogar com esses aqui que são os meus. Não teve esse negócio. Estava todo mundo de fato parecendo uma coisa só. Eu digo, pô, Dinei, eu gostei bastante. Porque eu já fui para muito evento. E a gente vê, evento, tem congregação que nem gosta de evento de sede, gente. Pelo amor de Deus. É terrível quando eu falava para a congregação, vai ter um evento da sede. Vixe, que você chega lá, a sede está tipo aqui, ó. Aí você chega todo quietinho, assim, tentando se encaixar. E graças a Deus, não aconteceu isso. Né? Foi algo que de fato existiu uma comunhão ali. Foi muito legal, a gente ficou até 5 horas da tarde lá, foi muito bom. E quando a gente passa para o nosso aspecto de crente, isso tem que ser buscado. Porque dentro de nós vai estar o tempo todo imitando para a gente não fazer isso. Não, peraí, aquele dali é diferente de mim, eu não vou chegar perto dele. É igual ver criança brincando. Bota a criança para brincar, se está diferente, se não está todo mundo junto. Então nem aí, mas estou brincando. Só que a gente começa a crescer e o pecado vai se tornando cada vez mais presente, a gente vai começando a separar. Não, aquele irmão aí, não está no meu nível. Não vou querer ficar batendo papo com ele, não dá no nível ainda. Vou chegar perto dos outros irmãos aí que são mais influentes, para bater um papo. Não, aqui dentro não é network, aqui dentro é comunhão. É diferente, né? E quando a gente vem aqui no versículo... No versículo 12 e 13, Tiago vai enfatizar o principal ponto, que a gente esquece todos os dias. Leia comigo aqui o versículo 12 e versículo 13, que é a base de tudo isso que ele comentou antes, né? Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A Bíblia nos fala que a única coisa de nós não sermos diretamente consumidos e lançados no inferno é a misericórdia de Deus. Todos nós sabemos que o único motivo pelo qual nós somos salvos é a graça de Deus. Nós ainda mais, né? Quem utiliza a teologia reformada, crê mais ainda de que a gente é salvo somente pela graça, que a gente não merece ser salvo e que a gente não pode fazer absolutamente nada para ser salvo, né? Porém, no nosso dia a dia, a gente insiste em teimar que a gente é melhor que alguém e não utilizar, e a gente se acha do direito, às vezes pela formação, por algo que a gente tem, de excluir as pessoas. Quando Cristo ele foi questionado, aqui já partindo com o encerramento,
quando Cristo foi questionado com relação aos mandamentos, ele disse que se resumiam basicamente em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É importante, irmão, que a gente lembre todos os dias de que Deus, como ele fala aqui nesse versículo 13, Deus usou de misericórdia. Deus usa com a gente de misericórdia. Nós somos salvos por misericórdia. E ele fala aqui, será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E do que se trata a maior parte das nossas relações? Misericórdia também. É misericórdia. Se tem um irmão que tu acha que está precisando mais que você, que está diferente, a misericórdia no intuito de abraçar algo que não necessariamente alguém mereça, mas que a gente tem por natureza, a gente deve fazer isso pela nossa natureza de crente, buscar a misericórdia do Senhor e buscar exercer essa misericórdia no dia a dia da gente. Jesus era muito questionado por conta disso. Jesus, tu vai comer com aqueles caras ali? Tu vai sair para almoçar com aqueles ali, mande pecador? Não, como? Por que teu mestre faz isso com aquilo dali? Zaqueu, quando ele foi na casa de Zaqueu, né? Dizer, rapaz, na casa de Zaqueu, vive fazendo festa aqui, fazendo um bando de arruaça aqui, ninguém gosta dele, roubou todo mundo, pegou dinheiro. A pessoa vai dizer, olha só como Deus usou de quê? De misericórdia. E isso causou a transformação daquela sociedade como um todo, né? É importante que a gente lembre todos os dias de que a gente não é absolutamente nada diante de Deus. A gente não tem como se vangloriar de absolutamente nada diante de Deus. E que Ele usa o tempo inteiro de misericórdia e graça com a gente. E que a gente possa ter essa misericórdia com os outros. E que a gente possa cada vez mais desenvolver esse espírito de servo. Alguém que está aqui para servir. Alguém que onde estiver, está lá para servir ao outro. Para ajudar o outro. Para ser útil e ser abençoador na vida do outro. Isso é muito importante. E assim a gente possa, de fato, do meio da igreja, alcançar relações verdadeiras, alcançar uma comunhão verdadeira, uma comunhão real, onde isso se torna mais evidente. E assim como o Tiago vai falar, e falou também no último versículo do capítulo 1, assim a gente possa viver a verdadeira religião. Quando ele fala no capítulo 1, lá no final ele diz que a verdadeira religião é amar e cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E aqui, quando ele fala nesse aspecto de que a verdadeira religião é aquela religião que tem cuidado, que um cuida do outro. A gente está cuidando um do outro. Amém? Vamos bem breves.